Olá pessoal, hoje vamos estudar algumas propriedades de limites e estudar também algumas técnicas para encontrar o limite de funções. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar são essas quatro propriedades aqui, a, b, c e d. Se nós temos duas funções, f e g, tais que o limite quando x tende a A da função f é igual a L, e o limite da função g quando x tende a A é igual a m. Ambos limites existem, esse limite dá L e aquele limite tem o valor m. O que podemos falar então do limite da soma dessas duas funções? Quando nós temos aqui essa soma f mais g, o limite da soma pode ser escrita como a soma dos limites. Então vocês podem escrever essa expressão aqui como limite quando x tende a A da primeira função f mais o limite da segunda função quando x tende a A. Isso também vale quando nós temos sinal negativo. Se nós temos sinal negativo, o limite da subtração seria o limite da primeira função menos o limite da segunda função. Já que esse limite é igual a L e esse igual a M, então, no primeiro caso, com a soma, teríamos L mais M. No caso da subtração, teríamos L menos M. Item B. Se nós temos um número K real, quaisquer, então o limite do produto desse número K vezes a função é igual a K multiplicado pelo limite da função. Ou seja, se nós temos um número multiplicado por uma função, o número pode sair do limite, tá? E ficaria a expressão K multiplicado por L. Item C. Se nós temos o limite do produto de duas funções, f e g, isso pode ser escrito como o limite da primeira função f multiplicado pelo limite da segunda função g. Isso daria L multiplicado por M. E por último, item D. O limite do quociente de duas funções pode ser escrito como o limite da função que se encontra no numerador dividido pelo limite da função que se encontra no denominador, ou L dividido por M. Olha, isso aqui faz sentido sempre que esse m seja distinto de 0. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos. 1. Vamos supor que nós temos limite quando x tende ao número 2 de x mais 4. Olha, comparando com o item A da propriedade, nós poderíamos fazer o seguinte, olha, fazendo uma comparação entre isso que está aqui e o que nós temos aqui. Poderíamos fazer o seguinte, chamar a f como se fosse x e g como se fosse o número 4. Então nós teríamos aqui a soma de duas funções. Isso pode ser escrito como limite quando x tende a 2 da primeira função, que seria x. Como nós temos sinal positivo aqui, escrevemos mais o limite quando x tende a 2 do número 4. Já vimos na aula passada que esse limite aqui, quando x tende a 2 de x, isso deve ser 2. Mais o limite quando x tende a 2 de um número, deve dar o próprio número. E isso dá 6. Portanto, esse limite é igual a 6. Exemplo 2. Vamos supor que nós temos limite quando x tende a menos 1 de 5 multiplicado por x. Olha, usando o item B, eu poderia pensar assim, esse cara que está cá é um número, é como se fosse esse número K que está no item B.
ele pode sair do limite. Então eu escreveria assim: 5 pode sair do limite e passa a multiplicar ao limite quando x tende a menos 1 de x. Isso seria 5 multiplicado por esse limite aqui. Limite quando x tende a menos 1 do próprio x. Isso dá menos 1. E isso daria, portanto, o valor menos 5. Exemplo 3. Vamos considerar o limite quando x tende a 2 de x mais 4 multiplicado por x. Aqui nós podemos pensar assim, por exemplo, eu poderia considerar a x mais 4 como sendo f. Esse cara aqui poderia ser f de x. E por outro lado, poderia considerar a x como sendo g de x. Então, nós teríamos o produto de duas funções, limite do produto. Isso aqui, utilizando essa propriedade, seria igual ao limite quando x tende a 2 da primeira função multiplicado pelo limite quando x tende a 2 da segunda função. Esse limite que está aqui já foi calculado no exemplo 1. Olha, ele dá 6 multiplicado por esse limite aqui. Limite quando x tende a 2 do próprio x. Isso dá 2. Portanto, o limite dá 12. Exemplo 4. Vamos considerar agora o limite quando x tende a 2 da função x mais 1 dividido por 3 menos x. Isso aqui se parece com a propriedade que está aqui no item D. Então, nós poderíamos fazer o seguinte: isso aqui se poderia escrever como o limite quando x tende a 2 da função que se encontra no numerador x mais 1 dividido pelo limite quando x tende a 2 da função que se encontra no denominador. Então vamos calcular primeiro esse limite que está no numerador. Isso daria quanto? Olha, se vocês utilizarem a propriedade que se encontra no item A, essa aqui, isso daria um valor de 3 para esse limite. Agora, aplicando também o item A da propriedade, nós conseguimos que esse limite é igual a 1. Portanto, esse limite dá como resultado o número 3. Vocês podem verificar que efetivamente isso dá 3 e esse limite do denominador dá 1, abrindo as contas, tá? Agora, vamos calcular o limite quando x tende a 2 de x quadrado mais x menos 6, tudo dividido por x menos 2. Caso esse limite existir, pois como já vimos nas aulas passadas, existem casos de funções que possuem limites laterais distintos, com valores distintos. Nesse caso, os limites não existem, tá bom? Olha aqui então, vamos verificar se esse limite existe e calcular o valor dele, caso exista. Escrevemos aqui o limite quando x tende a 2 de x quadrado mais x menos 6, tudo dividido por x menos 2. A primeira coisa que nós vamos fazer é substituir diretamente o valor de x por 2 no nosso limite. Nesse caso, nós teríamos o seguinte: x valendo 2, 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos 6, tudo dividido por 2 menos 2. 2 elevado ao quadrado seria 4 mais 2
menos 6, dividido por 2 menos 2. Olha aqui, 4 mais 2 seria 6, menos 6, 0 no numerador, e 2 menos 2 dá 0 no denominador. Assim, nós chegamos numa forma indeterminada, do tipo 0 sobre 0. Que significa que nesse caso, nós de alguma forma podemos cancelar aquele fator que está fazendo com que o nosso denominador zere. Existe essa possibilidade de cancelar esse fator. Como? Vamos ver isso agora. Vejamos antes uma observação. Vocês se lembram daquela fórmula de Bhaskara? Se vocês não se lembram ou não estudaram, eu vou fazer agora aqui um breve repasso sobre isso. Olha, se nós temos um polinômio de grau 2, por exemplo, quaisquer ax² mais bx mais c igual a 0, essa fórmula nos diz como encontrar as raízes desse polinômio aqui de grau 2. As raízes dele serão 2, pois o grau desse polinômio é 2. Como encontramos essas raízes? Utilizando a seguinte fórmula. Já que nós temos duas raízes a serem encontradas, escreverei x de 1,2. Primeiro escrevemos menos aquele termo que está acompanhando a x, menos b, mais menos esse termo aqui, b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a multiplicado por c. Isso aqui dentro de uma raiz. E toda essa expressão é dividida por 2 vezes a, aquele número que está acompanhando a x². Utilizando essa fórmula aqui, nós encontramos as duas raízes da nossa equação. Vamos supor que nós já encontramos essas raízes, que chamamos a primeira raiz de x1 e a segunda raiz de x2. Isso significa que esse polinômio de grau 2, ax² mais bx mais c, ele poderá ser escrito da seguinte forma, olha. Escrevemos esse número a aqui, primeiro, e ele irá multiplicar, dentro de um parêntese, escrevemos x menos a primeira raiz que nós encontramos, x1, e isso multiplicado por x menos a segunda raiz que acabamos de encontrar, x2. Então, olha, o polinômio de grau 2 ficou expresso como produto de dois fatores lineares, x menos a primeira raiz multiplicado por x menos a segunda raiz, e tudo isso multiplicado pelo número a, onde esse número a é quem acompanha a x². Tá bom? Então, como utilizaremos essa fórmula de Bhaskara? Ela será utilizada aqui, nesse polinômio de grau 2, que se encontra no nosso numerador. Tá? Então, iremos escrever ela por um produto de fatores lineares. Então, pessoal, o que vamos fazer é expressar esse numerador aqui, do nosso limite, com uma expressão desse tipo aqui. Para quê? Para tentar cancelar esse fator aqui. Estamos à procura de que na hora de utilizar Bhaskara apareça um fator aqui similar a esse, x menos 2, para poder cortar esse fator aqui que está fazendo com que o nosso denominador zere. Tá bom? Vamos utilizar Bhaskara para esse polinômio de grau 2. Olha, comparando essa equação aqui com essa equação aqui, a seria quem acompanha x². Nesse caso aqui seria 1. Esse b é quem acompanha x. Na nossa equação, quem acompanha x é 1 também. E c é a constante, esse número aqui, que no nosso caso seria menos 6. Uma vez feitas essas comparações, vamos aplicar a nossa fórmula.
menos b menos 1 más menos 1 elevado al cuadrado, b elevado al cuadrado, menos 4 veces a, que sería 1, multiplicado por c, que sería menos 6. Todo eso raíz cuadrada y dividido por 2 veces a, 2 veces a, 2 veces multiplicado por 1. Continuamos abrindo as contas. Nós temos menos 1 mais menos, vamos abrir a conta dentro da raiz. Nós temos 1 elevado ao quadrado, que seria 1, menos multiplicado por menos dá mais, e 4 multiplicado por 6 dá 24 dentro da raiz. 1 mais 24 seria 25. Então nós temos raiz de 25, dividido por 2 multiplicado por 1 é simplesmente 2. Assim, nós temos menos 1 mais menos raiz quadrada de 25 é 5, tudo dividido por 2. Que gente, olha, nós vamos conseguir daqui, a partir daqui as duas raízes que estamos procurando. A primeira raiz será utilizando o sinal positivo aqui, mais 5 dividido por 2. E a segunda raiz será obtida utilizando o sinal negativo. Menos 1 menos 5 dividido por 2. Menos 1 mais 5 seria 4, dividido por 2 dá 2. E menos 1 menos 5 seria menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Então, essa seria a primeira raiz, x1, e essa aqui seria a segunda raiz, x2. Isso significa, então, que esse polinômio de grau 2 aqui, x² mais x menos 6, pode ser escrito como a multiplicando esses dois fatores. No nosso caso, a era igual a 1. Então, aqui simplesmente fica 1. Multiplicando a x menos a primeira raiz, que é 2, multiplicada por x menos a segunda raiz, x2, que no nosso caso é menos 3. Escreveremos aqui menos 3. Isso aqui, esse 1 multiplicado por esses dois fatores, é a mesma coisa que escrever x menos 2 multiplicado por x. Nós temos menos multiplicado por menos dá mais. Então, o que conseguimos foi o seguinte, que esse polinômio de grau 2 do nosso numerador ficou expresso como produto desses dois fatores, x menos 2 multiplicado por x mais 3. Então, vamos fazer o seguinte, no lugar de escrever x² mais x menos 6, isso aí será substituído por essa expressão aqui, por essa igualdade. Tá bom? Então, continuamos. Escrevemos limite quando x tende a 2 no numerador. No lugar de escrever essa expressão aqui, ela será substituída por isso aqui. X menos 2 multiplicado por x mais 3. Tudo dividido por x menos 2. Escreverei entre parênteses. Observa que nós temos o fator x menos 2 no numerador e também temos o mesmo fator x menos 2 no denominador. Podemos cortar ambos fatores e o nosso limite agora ficará como limite quando x tende a 2, já cortados esses dois fatores, ficará apenas x mais 3. Observa o seguinte, no limite original, nesse aqui, nós não podíamos substituir x por 2 diretamente, porque nesse caso, o denominador zerava, era igual a 0. Tá? Mas, observa que nós conseguimos cortar esse fator aqui.
Significa que una vez cortados esos factores, ya no tenemos problema en sustituir o valor de x por 2. ¿Por qué? Porque era justamente esse fator aqui o que estava fazendo que o nosso denominador zere. Já cancelado esse fator, não teremos esse problema. Assim, gente, uma vez cancelado esse fator, já podemos substituir diretamente x pelo número 2. Olha, o nosso limite ficará 2 mais 3 igual a 5. E não temos mais esse problema de que o denominador zerava. Tá bom? Portanto, o nosso limite existe e é igual a 5. Bom, agora vamos calcular se existir esse limite aqui, quando x tende a 1, de 3x² menos x menos 2, tudo dividido por x menos 1. Então, vamos fazer o que nós estamos fazendo, faz vários exemplos. A primeira coisa que nós tentaremos nesse limite é avaliar diretamente x pelo valor 1. Nesse caso, nós teríamos o seguinte, olha, 3 multiplicando agora x vale 1, elevado ao quadrado, menos 1 menos 2, tudo dividido por 1 menos 1. 1 elevado ao quadrado seria 1 multiplicado por 3 dá 3. Menos 1 menos 2 dá menos 3, dividido por 1 menos 1. E isso dá 3 menos 3, 0 no numerador, 1 menos 1, 0 no denominador. Então nós chegamos numa forma indeterminada, certo? Do tipo 0 sobre 0. O que devemos fazer nesse caso, então? Já resolvimos vários exemplos que chegaram nessa forma indeterminada. O que vamos tentar, então, é cancelar esse fator aqui, olha, x menos 1. Ele é o fator que está fazendo com que apareça esse 0 no denominador. Lembrando que nós nunca podemos dividir por 0. Então vamos tentar cancelar esse fator. Para isso, vamos nos lembrar de Bhaskara. Se nós temos a x² mais 2x mais c igual a 0, as raízes dessa equação de segundo grau serão menos b mais menos b² menos 4 multiplicando a vezes c, tudo raiz quadrada e dividido por 2a, duas vezes multiplicando esse coeficiente aqui. Beleza. Então, comparando, olha, vamos aplicar Bhaskara, similar ao exemplo anterior, nesse polinômio de grau 2, que se encontra no numerador. Nós temos 3x² menos x menos 2 igual a 0. Comparando os coeficientes dessa equação com os coeficientes dessa outra equação, temos que a deve ser, olha, quem seria a? A deve ser 3, certo? A é o coeficiente que acompanha x², nesse caso aqui seria 3. Quem seria b? B seria aquele coeficiente que acompanha x, nesse caso será aqui menos 1. E c deve ser menos 2. Beleza, então, já conhecemos os coeficientes a, b e c da fórmula de Bhaskara. Vamos encontrar as raízes agora. Aqui, gente, encontrarei as raízes desse lado aqui. x1, 2, duas raízes, será menos b, menos b, b tem valor menos 1, mais menos, dentro da raiz, b elevado ao quadrado, que será menos 1, elevado ao quadrado, menos 4 vezes, multiplicando a, que vale 3, vezes c, que vale menos 2. Tudo raiz. E dividido por 2 vezes a. 2 vezes a. Isso seria igual a menos multiplicado por menos dá mais,
ficaria apenas 1 positivo, mais, menos, vamos abrir a conta dentro da raiz. Nós temos dentro da raiz menos 1 elevado ao quadrado, isso dará 1. Nós temos um sinal negativo aqui e outro sinal negativo aqui. Menos multiplicado por menos dá mais. 4 multiplicado por 3 dá 12. Multiplicado por 2 dá 24. Então, dentro da raiz, nós temos 1 mais 24 que dá 25. Dentro da raiz, nós temos o número 25 e tudo dividido por 2 multiplicando a 3, que seria 6. Teríamos então 1 mais menos raiz quadrada de 25, que é 5, tudo dividido por 6. De aqui nós obteremos as duas raízes. A primeira raiz será obtida utilizando o sinal positivo. 1 mais 5 dividido por 6. E a segunda raiz será obtida utilizando o sinal negativo. 1 menos 5 dividido por 6. Aqui nós teremos 1 mais 5, 6. Dividido por 6 dá 1. 1 menos 5 menos 4. Dividido por 6. Aqui nessa expressão, nós ainda podemos simplificar um pouco. Metade, metade, daria menos 2 terços. Essa seria a nossa raiz x1 e essa aqui a raiz x2. Olha, lembrando de Bhaskara, quando nós conseguimos as raízes x1 e x2, significa que essa expressão aqui, ax quadrado mais bx mais c, pode ser escrito como, escrevemos esse coeficiente a, multiplicando a x menos a primeira raiz obtida, vezes x menos a segunda raiz obtida. Vamos fazer a mesma coisa com esse polinômio que se encontra no numerador. Utilizando Bhaskara para encontrar as raízes desse polinômio, nós encontramos x1 igual a 1 e x2 igual a menos 2 terços. Significa então, utilizando essa fórmula aqui, que esse polinômio pode ser escrito como a, que seria 3, multiplicando a x menos essa raiz aqui que nós encontramos, 1, multiplicado por x menos a segunda raiz que nós encontramos, menos 2 terços. Escreverei entre parênteses para não confundir. Tá bom? Aqui nós podemos simplificar mais um pouco. Temos 3x quadrado menos x menos 2 igual a 3 multiplicando a x menos 1. E aqui nós temos menos multiplicado por menos dá mais 2 terços. O que vamos fazer agora é que esse número 3 aqui entre a multiplicar a cada termo dentro desse parêntese aqui. Então ficaria, olha, escrevemos x menos 1 e 3 entra a multiplicar essa expressão aqui dentro do parênteses, a cada termo dentro do parênteses. Ficaria 3 multiplicado por x, 3x, mais 3 multiplicando a 2 terços. Olha, 3 multiplicando a 2 terços. Corta 3 com 3 e ficaria apenas 2. Escrevemos aqui 2. Uma vez obtive essa expressão aqui, que 3x quadrado menos x menos 2 pode ser escrito como esse produto aqui. X menos 1 multiplicando a 3x mais 2. Voltando ao nosso limite, teríamos limite quando x tende a 1. Agora, toda essa conta aqui que nós fizemos para poder expressar o numerador como esse produto aqui, é para o seguinte. Aqui, no lugar de escrever 3x quadrado menos x menos 2, escreveremos no lugar dele esse produto aqui. X menos 1 multiplicando a 3x mais 2. E no denominador, x menos 1.
Lembrando que o problema com esse limite aqui era que quando x pegava valor 1, esse denominador zerava. Então, de alguma maneira, nós tínhamos que cancelar ele. Agora, olha aqui. Será que nós podemos cancelar esse fator aqui? Sim, porque no numerador aparece o mesmo fator, x menos 1. E no denominador também aparece x menos 1. Podemos cortar ambos fatores. E teremos um limite mais simples, que será agora apenas o limite quando x tende a 1 de 3x mais 2. Esse limite já não tem problema na hora de substituir x pelo número 1. Ficará então nosso limite 3 multiplicando a 1 mais 2. 3 multiplicado por 1 dá 3 mais 2. E esse limite dá 5. Significa que esse limite é igual a 5. Continuamos com mais um exemplo. Agora vamos calcular limite quando x tende a 9 da raiz quadrada de x menos 3, tudo dividido por x menos 9. A primeira coisa que vamos tentar é substituir diretamente x pelo valor 9. Então nós teríamos raiz de 9 menos 3 dividido por 9 menos 9. Raiz de 9 seria 3 menos 3 dividido por 9 menos 9. E isso será igual a 3 menos 3, 0 no numerador, 9 menos 9, 0 no denominador. E temos a forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Nesse caso, como podemos encontrar o valor desse limite? Olha, existe agora uma técnica chamada de conjugado. Olha, vamos supor que nós temos, por exemplo, raiz de A menos B. Multiplicar pelo conjugado é multiplicar essa expressão aqui por raiz de A. Se aqui menos, aqui nós devemos colocar mais B. E para manter igualdade, para que essa expressão não seja modificada, dividimos também pela raiz quadrada de A mais B. A mesma coisa pode ser utilizada se no lugar de ter raiz quadrada de A menos B, tivéssemos raiz quadrada de A mais B. Multiplicar pelo conjugado, nesse caso será multiplicar pela raiz quadrada de A. Se aqui é mais, aqui deve ser menos. E para manter igualdade, raiz de A dividimos pela raiz de A menos B. Tá bom? Vamos fazer isso aqui então, no nosso limite. Olha, nós escrevemos limite quando x tende a 9 de raiz de x menos 3, tudo dividido por x menos 9. Vou colocar entre parênteses isso aqui. Tá? Agora vamos multiplicar pelo conjugado do numerador. Por que o numerador? Porque é aquela expressão que envolve uma raiz quadrada. Tá bom? Então vamos multiplicar pelo conjugado dessa expressão aqui. Teríamos raiz de x, se aqui é menos, aqui deve ser mais 3. E para manter igualdade, para que o limite inicial não seja modificado, dividimos também pela mesma expressão. Raiz de x mais 3. Isso aqui é igual a 1. Então o nosso limite original, ele permanece, ele não está sendo modificado, tá? Temos então limite quando x tende a 9. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Vocês se lembram da diferença de quadrados? Olha, mais uma vez eu vou escrever aqui de que trata essa diferença de quadrados. Se nós temos
Por exemplo, a menos b multiplicado por a mais b, isso aqui é a mesma coisa que escrever a quadrado, primeiro termo elevado ao quadrado, menos o segundo termo elevado ao quadrado. Tanto faz se nós tivéssemos, no lugar aqui de menos, aqui mais b, multiplicado por a menos b. Tá? Isso também seria primeiro termo elevado ao quadrado, menos segundo termo elevado ao quadrado. Tá bom? Então, olha, comparando com a expressão que nós temos no numerador, a seria raiz de x e b seria 3. Então, nós teríamos aqui raiz de x menos 3 multiplicado pela raiz de x mais 3, justamente o que está no numerador. Utilizando essa diferença de quadrados, será primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Isso aqui corta a raiz com esse expoente 2, ficará x menos 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Então, olha, toda essa expressão que se encontra no numerador, utilizando a fórmula de diferença de quadrados, fica simplesmente x menos 9. No denominador, nós temos x menos 9 multiplicado pela raiz de x mais 3. Então, observa, o fator que estava provocando que o nosso denominador zere é esse aqui, porque quando x vale 9, isso zera, e o denominador nunca pode zerar. Agora observa, nós temos o fator x menos 9 no numerador e temos o mesmo fator x menos 9 no denominador. Podemos cortar ambos fatores. Seríamos limite quando x tende a 9. Uma vez cortados esses fatores, ficará apenas 1 no numerador dividido por essa expressão aqui, raiz de x mais 3. Vamos avaliar agora diretamente o valor de x por 9. Teríamos 1 dividido por raiz quadrada de 9 mais 3. A raiz quadrada de 9 é 3. Mais 3, isso dá 1 dividido por 6, que é a resposta do nosso limite.